Tudo bem, minha gente? O assunto hoje é fígado. Fígado, shot, raspar a língua, tá bom? Vamos conversar sobre isso? Vocês têm o costume de raspar a língua? Vocês têm o costume de observar como a sua língua está? Você toma shot de manhã? Bom dia, meninas! Como vocês estão? Me fala como que vocês estão. Quais são os rituais matinais que vocês têm ou não têm, né? Que ajuda você no seu dia a dia. Olha só, é muito comum, né? A gente começar a fazer algumas coisas sem muito saber o porquê está fazendo, né? Então, às vezes você vê lá todo mundo, agora todo mundo tá comendo tapioca. Então, eu também vou comer tapioca. Porque acho que tapioca é bom pra saúde, porque eu vou emagrecer ou isso, aquilo. E aí a gente passa a fazer sem muito entender os motivos. Simplesmente eu vou fazendo, né? Então eu vou e começo a comer tapioca. E depois eu descubro que a tapioca e o pão, ele é basicamente a mesma coisa em caloria e tudo mais. E eu amo pão e tava me privando porque achava que a tapioca era algo do momento, mais importante e tudo mais. Quando na verdade não necessariamente. E eu gosto de ensinar, né, por que que a gente faz determinadas coisas, né? Então, por que que eu raspo a língua? Agora tem uma galera aí que raspa a língua. E aí eu vou raspar também. Mas a questão é por quê, né? O que isso está associado às questões do fígado, a uma desinflamação, a uma vida melhor, a uma longevidade. Então, eu gosto muito de ensinar para que você não faça só por fazer. O que o ritual da manhã vai garantir a sua saúde? No que o ritual da manhã vai garantir a sua longevidade? Você faz por conta de um efeito manada ou você sabe o motivo? Essa live vai ser isso, pra gente conversar sobre isso. Aquilo que você faz porque é automático ou porque você sabe exatamente o que você está fazendo. É muito comum, de repente, as meninas me perguntarem assim, Dri, mas eu posso mudar os shots da manhã? Eu posso mesclar shots? Eu posso tomar sempre o mesmo, porque eu não sou da criatividade? O que isso tá me dizendo? Que essa pessoa não sabe para que o shot serve. E eu gosto que a pessoa entenda por que o shot serve. Por que o raspar a língua é importante? Por que você toma água quando você acorda? O que isso vai mudar no seu intestino, na sua desinflamação? O quanto isso vai deixar você com uma qualidade de vida e com saúde melhor? Entende? Bora conversar sobre isso? Olha só que interessante. O raspar a língua, vou começar pelo raspar a língua, tá? Ele não é da medicina tradicional. Mas eu não sei se vocês estão percebendo que, graças a Deus, as medicinas estão se fundindo. E é o que a gente chama de medicina integrativa, que é quando eu pego aquilo que funciona da medicina tradicional, aquilo que funciona de repente da medicina chinesa, aquilo que funciona de repente da ayurvédica, faz parte de um contexto e trago para o dia a dia do paciente. Faz sentido para aquele meu paciente. Então eu não fico dentro da minha caixa. Não, isso aqui é nosso, vou defender com unhas e dentes e vou deixar isso aqui dentro da nossa caixinha. Não vamos misturar medicina nenhuma, não. Graças a Deus as coisas estão mudando e nós estamos olhando o todo, como o que é benéfico em outros saberes que dá pra gente trazer pra cá e trazer uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Isso é uma visão integrativa, tá? Então, quando alguém perguntar assim pra você, o que é uma visão integrativa? O que você tá fazendo? Não, eu estou me cuidando o todo, dando oportunidade para que outras medicinas façam parte do meu dia a dia. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Me diz aqui, quem raspa a língua? Vocês têm raspador? Vocês usam colher? Vocês sabem os motivos? A Ari já falou que raspa assim que ela entrou, mas eu quero saber de você. Você faz isso? Eu vou trazer aqui, um dado muito importante sobre sinais e sintomas, tá? Então, imagina o seguinte, Por que eu preciso raspar a língua? Por que eu preciso raspar a língua? Tanto na medicina chinesa quanto na ayurvédica, a questão é a mesma, tá? Eles mudam um pouquinho o conceito, mas a questão é a mesma. Então, olha só.
O nosso fígado, ele é o responsável pelo detox do nosso organismo, ok? Então, é ele quem faz todo o detox do... Ô, Jô, você escova com escova de dente? Porque se for, posso falar? É melhor você fazer com colher do que com escova de dente. Porque com a escova de dente, você... Como aquelas cerdas, elas absorvem um pouco de bactéria, ela acaba não fazendo o que ela precisa fazer. Então, para quem não tem raspador, pega uma colher. Só que ela não pode ser aquelas colheres mais de plástico. Tem que ser uma colher de cobre, tá? Uma colher de ferro. Deixa ela separadinha no seu banheiro só pra isso. Pode ser até uma colherzinha de sobremesa. Pode ser uma colherzinha de café. Eu tenho um raspador que ele veio com várias opções. Veio uma colherzinha dentro, veio o raspador. Veio várias formas de raspador. Até que eu vou dividir com as minhas meninas. A Simone raspa, a Josi raspa. A Anitta não raspava, agora vai raspar. Então imagina o seguinte, ó. Olha só isso, que sensacional. O nosso fígado, ele é quem cuida do detox do nosso corpo. Então, seja das toxinas que vêm de fora para dentro. O que é toxina de fora para dentro? A poluição, por exemplo. A Ari raspa. Então, o que vem de fora, tá? As toxinas, de repente veio algo assim, na poluição, a panela que eu estou usando, o sabonete que eu estou usando. Então isso é o de fora. E existe aquilo que é da própria alimentação. Às vezes uma alimentação com mais agrotóxico, uma alimentação com mais corantes, com mais aditivos, né? E isso sobrecarrega o meu organismo. Me sobrecarrega como um todo. Nós vivemos em uma era, em um mundo inflamatório, gente. Essa é a verdade. E eu preciso ter estratégias no meu dia a dia para minimizar esses impactos dessa inflamação. Tudo bem até aqui? Então, por exemplo, eu fui em São Paulo ontem. Eu não moro em São Paulo, é capital. Eu moro afastadinho. Eu imagino o dia a dia de quem vive naquela loucura. Porque eu voltei toda estressada. O que eu fui fazer não deu certo. Olha, foi um dia jogado no lixo. Eu voltei em um nível de estresse, e eu ainda pensei, na hora que eu fui dormir, eu falei, meu Deus, eu vivi na pele que as minhas pacientes vivem, assim, quem convive, assim, no dia a dia com esse trânsito, com essa loucura, com essa correria, com o mau humor de todo mundo, com todo mundo muito estressado, né? Por um momento, eu tinha me esquecido daquela loucura que é o trânsito, a fumaceira, a buzina, o estresse, né, o mau humor, você ter horário contado para você ir fazer as coisas. Então foi de muita valia nesse sentido. E nós vivemos em um mundo onde tudo nos inflama. Mas não é piadinha, é verdade. Às vezes a alimentação que você come na rua não foi você que preparou, e aí você não sabe o que tem ali. Então, por isso que nós trazemos algumas estratégias no seu dia a dia para que isso diminua os impactos da sua vida estressada. Consegue entender por até aqui? Então, o nosso corpo, ele por si só sabe o que ele tem que fazer. No entanto, é muita carga de fora para dentro que impede que eu tenha uma vida longa, que eu tenha uma vida plena, que eu viva bem hoje e não só no futuro. À noite, o nosso corpo, como ele está, não está preocupado mais com digestão, não está preocupado mais em ter que eliminar aquela comida que você comeu. Ele vai fazer algumas faxinas e com o fígado não é diferente. Só que, dependendo da quantidade de toxinas que o nosso fígado tem que eliminar, ele não dá conta. E aí, essas toxinas muitas vezes voltam para onde? Para a nossa língua. Por isso que a gente raspa a língua. Consegue entender? Eu raspo a língua como forma de ajuda para o meu fígado. Então, quanto mais saburra tem na sua língua pela manhã, mais toxinas o seu fígado não conseguiu eliminar, tá? Então, agora você entendeu. Você não raspa só a língua porque todo mundo tá raspando. Você raspa porque agora você sabe o motivo. E aí, algumas mulheres, principalmente lá no Vida Desinflamada, perguntaram assim pra mim, Dri, mas ó, se eu tomar água, essas toxinas, elas já não vão ser eliminadas de toda forma? Então, assim, elas já estão aqui, certo? Então, eu só não posso comer. De repente, se eu vou lá, escovo meu dente, tomo uma água, elas já não vão ser eliminadas pelo intestino? Aqui mora um problema.
Por quê? Porque quando você raspa a língua, seja com a colher, seja com o raspador, você lava ali na água corrente, essas toxinas vão embora e o seu organismo não tem que lidar com aquilo. Quando você engole aquilo, primeiro que se você tomar água, você não vai engolir totalmente, porque uma parte vai ficar ainda na sua língua. A parte que você engolir, ela vai direto para o seu intestino. E isso, então imagina o seguinte, ó, são bactérias, certo? E quando você faz esse movimento de você devolver isso para o seu intestino, pode causar uma disbiose com o passar do tempo. Pode causar o intestino irritável, pode causar um desconforto abdominal. Às vezes você tem uma barriga distendida, mas você não sabe o motivo. Mas menina, eu como direito, eu durmo direito, eu tomo meus chás, eu tomo meu shot e essa barriga ela continua distendida, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes é essa falta de higienização. São pequenos detalhes, gente, que vão compondo o todo da nossa saúde. Consegue entender? Bom dia, Claudinha, bom dia a todas vocês que estão chegando. Então, são pequenos detalhes que vão compondo toda a nossa saúde. E uma vez que eu entendo o porquê fazer determinadas coisas na nossa saúde, no nosso dia a dia, pra mim isso fica claro e é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. Então, eu acordei, então eu não tomo água, não tomo nada, eu vou para o banheiro, vou fazer minha higienização. Raspo a língua, escovo os meus dentes e aí eu vou tomar minha água de manhã. 500 ml. Quem toma água de manhã, 500 ml, logo depois da raspagem de língua. Sabe o motivo? Meninas que chegaram agora, o que eu disse aqui no comecinho? Muitas vezes você vai fazendo coisas como efeito manada, sem você saber para qual real motivo é aquilo. Então teve a onda, por exemplo, eu dei o exemplo da tapioca. Uma galera trocou o pão pela tapioca. Aí você pergunta por quê, ninguém sabe. Ah, ninguém sabe. Só que a pessoa ela era apaixonada pelo pão. E ela acha que se ela comer tapioca, ela vai ser mais fit, ela vai emagrecer mais. Quando, de verdade, depois de 2 anos, ela descobre que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que eu tanto a tapioca quanto o pão, os dois, basicamente, tem a mesma coisa em relação à caloria. Tem a mesma coisa... Ah, que bom que você tá gostando, Carlinha. Tem a mesma coisa em relação a... Não vão atrapalhar ou te ajudar no seu processo. Que o que vai mudar é o recheio, o que vai mudar a forma que você está comendo. Então, não vão por efeito manada. Saiba o que você está fazendo. Porque agora você já sabe. Eu vou raspar a língua. Quando eu estou raspando a língua, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o meu fígado. Entende? Porque nós vivemos em um mundo inflamatório. Então, a quantidade de tela é inflamatória, a quantidade de alumínio nos produtos é inflamatório, a poluição é inflamatório, a quantidade de... Nem todo mundo hoje consegue comer a comida da sua casa. Seria maravilhoso, né? Mas esse seria o mundo perfeito. Mas a verdade é que a gente faz o melhor do que dá, não é mesmo? Então, você faz o melhor do que dá. Eu tava em São Paulo ontem, não tinha levado nada de comida. Não. Meu marido falou... Será que tem algum lugar bom pra gente comer aqui? Eu falei, amor, vamos numa churrascaria. Churrascaria é certeza que a gente consegue comer bem e comer o que a gente precisa comer. E aí foi dito e feito. Só que é isso, no dia a dia a gente tem que ficar fazendo escolhas a todo momento, não é? Qual é o melhor restaurante? Que eu digo melhor, nem é questão a preço, é o melhor para a sua saúde, né? Então, qual é o melhor restaurante? Que você sente que ali não tá cheio de óleo, que não tá cheio de sal, que não tá... O mundo perfeito seria a gente conseguir levar tudo que é nosso, mas... Esse é um mundo idealizado. Então, dentro daquilo que é o possível, nós vamos tentar trazer mais qualidade de vida para nós, né? Então, você entendeu que raspar a sua língua não é modinha. Ela faz parte da medicina tradicional? Não. Ela faz parte da medicina chinesa e da medicina ayurvédica. E quando a gente fala de medicina integrativa, o que isso quer dizer? Que nós, profissionais da área da saúde, que leva esse selo, que leva esse título, que defende essa bandeira, eu saí da caixa. E eu não acho que a minha medicina é a única que salva o mundo. Eu acho que sim, existem pérolas na ayurvédica, existem pérolas na chinesa e eu posso trazer para o meu dia a dia, eu posso trazer para o dia a dia do meu paciente. Raspou a sua língua, ajudou o seu fígado, removeu as toxinas que o seu fígado não conseguiu processar, belezinha. Aí, o que eu queria que você observasse a partir de agora, tá? Antes de você raspar a língua, qual é a qualidade dessa língua quando você acorda?
Dri, tem muita saburra. Uma das coisas que a gente faz logo no primeiro dia que a mulher entra no Vida Desinflamada é que ela taca a língua pra fora e manda uma foto pra nós. Ela manda uma foto pra mim e pra minha assistente Anitta. Então ela manda uma foto. A maioria escreve, nossa, que humilhação. Porque mandar uma foto toda da língua. Não tô preocupada, eu tô preocupada em ver a língua dela, assim, sabe? Pra quê? Porque a quantidade de saburra é a quantidade que o meu fígado está sobrecarregado. A ideia é que conforme você vá fazendo um processo de desinflamação, vá tirando esses excessos inflamatórios do seu organismo, você vá entrando em um lugar de praticamente essa saburra, ela não exista mais. E ali, aquilo que você estava ajudando o seu fígado no processo de desinflamação, de desintoxicação, você só está fazendo uma manutenção. Tá? Então, acordou, taca a língua pra fora. Você vai observar uma decrescente. Então, quando logo nos primeiros dias, uma camada muito intensa de saburra, e conforme você vai fazendo, uns 30 dias mais ou menos, se você fizer o todo, você já vai ver que você já acorda praticamente sem. Aquela camada branca, assim, ela não existe mais. Fez isso, você vai pra água. O que acontece com essa água de manhã? Você está reidratando o seu corpo. Por quê? E essa água da manhã, ela não conta na quantidade de água que você toma no dia a dia. Porque essa água de manhã, qual o tipo de melhor de raspador? Sendo de cobre, tá, Jane? Adri, não quero gastar com isso agora. Não precisa, pega uma colher. Pega uma colher, que você vai separar só pra isso, ela faz o mesmo efeito. A única coisa que não pode é a escova de dente, tá bom? Porque ela tem cerdas, as cerdas acumulam bactéria, então acaba não sendo higiênico, tá? Então, na minha época de infância tinha esse negócio de escovar a língua, né? As nossas mães, elas sabiam de tudo, né? É inacreditável isso. Então, tinha esse negócio de escovar as línguas, mas você só faz uma troca de bactéria. A de cobre, você lava e aí acabou, tá bom? Perfeito, a língua parece uma toalha. Retém exatamente isso. E aí, muita gente, vou pegar um gancho aqui antes de falar da água, muita gente, de repente, tem um paladar muito viciado, digamos assim. Tomara que a minha live não caia com essa palavra. Ou seja, tem preferência para alimentos com mais industrializados. Então, eu prefiro mais doces, eu prefiro mais salgados, eu prefiro mais coisas que são mais condimentadas e tenho dificuldade em me relacionar com a comida de verdade. Por quê? Porque nessa língua também existe essas camadas que foram criando ali durante 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, e foram mudando meio que naturalmente a forma que a nossa língua percebe os sabores, tá? Então, a nossa língua é separada, cada região da língua sente um sabor. Então, a partir do momento que você não cuida da sua língua, você fica refém desses hábitos alimentares que nós chamamos de viciados, tá bom? Então, você vai trazendo a sua língua, o seu paladar. Então, de repente, aquele doce que você amava. Então, vamos pensar um chocolate Laca, mega doce, certo? Então, antigamente, você comia uma barrinha ali, tranquilinho, você nem percebia. Você começa a fazer pequenos rituais, aí você vai experimentar o Laca de novo. É tanto açúcar que chega a dar um negocinho assim na cabeça. Faz esse teste, depois me conta. Chega a dar um negócio. Acho que a Claudinha fez isso com uma tortinha de morango uma vez, né, Claudinha? A gente fez um trabalho em retirar um pouco o açúcar. A gente, na ocasião, não raspou a língua, mas fez basicamente a mesma coisa. E deu um negócio assim, ó. É um tanto doce que você fala, meu Deus, como eu conseguia comer isso ainda com coca? Né? Que rola uns complementos, né? Aí você raspou a língua, você vai partir para a água. Para que serve essa água aqui, ó? Essa aqui é a minha segunda água, né? Porque a minha primeira já foi. Ela serve para te reidratar. À noite, nosso corpo tá a milhão, gente. Lembra que eu falei? Existem muitas toxinas. Nosso corpo durante a noite, porque assim, ó, durante o dia ele está preocupado com uma única coisa. Fazer a sua digestão, porque nós passamos o dia praticamente comendo, né? Então, é um belisquinho aqui, é um café da manhã ali, é um almoço ali, muda completamente, né, Claudinha? E eu passo o dia inteiro comendo. Então, qual é a prioridade do meu corpo, tá, gente? É fazer a digestão. O que é fazer a digestão? É transformar aquele alimento que você comeu em energia. Ponto. Simples assim.
tá? Então, a todo momento eu estou colocando coisa pra dentro. Tem coisas que o nosso corpo demora 2 horas pra completar o processo de digestão. E aí você já vai e come de novo. Então, ele tá sempre pensando em transformar aquilo que você está ingerindo em energia. Então, ele não sobra muito tempo pra fazer detox, isso, aquilo, outro. Então, quando ele faz isso nos jejuns, que eu falo muito sobre o jejum, tem uma live aqui sobre o jejum, inclusive, a diferença de espiritual e intermitente. E também ele fala muito, o nosso corpo se limpa muito à noite. Aí, o que acontece? Para ele fazer esse trabalho todo à noite, para ele manter os seus batimentos cardíacos, para ele manter a sua homeostase, para ele te manter viva e fazendo tudo o que precisa ser feito, ele gasta água. Ele gasta água. Então, de manhã, principalmente você que às vezes acorda com enxaqueca, sabe aquela dorzinha de cabeça, assim? Significa que, muito possivelmente, no dia anterior, você não tomou a quantidade de água suficiente. E aí, imagina, você já teve um dia desidratada. À noite, o seu corpo precisou de água para fazer as funções vitais acontecerem. E você não tem essa água estocada. Batata, o que vai acontecer? Você vai acordar com algum sintoma, tá? Então, seja dor de cabeça, seja alguns esquecimentos, isso são sinais de desidratação. Uma boca extremamente seca. Dri, ouvi sobre clorela e sobre glutamina para regular o intestino. Qual o melhor horário da manhã? Olha, a clorela eu gosto muito no shot. Eu até separei alguns aqui para falar para vocês de shot. A clorela eu gosto muito de shot. A glutamina você pode tomar em qualquer horário, tá? Agora a clorela não. Aí eu vou falar sobre fitoterápicos no shot e você vai entender por que eu gosto dela no shot, tá? Agora a glutamina você pode tomar no momento que você quiser. Pode ser inclusive no shot, mas a clorela ela no shot vai ser melhor. Clorela, espirulina, gengibre, tudo isso no shot é sensacional. Tá bom, Jane? Aí você tomou sua água e aí você só repôs a água que o seu corpo perdeu à noite, certo? Aí nós vamos pro shot. Queria que vocês entendessem uma coisa. Tem gente que fala, por que eu divido, por exemplo, com as meninas do Vida Desinflamada, a quantidade de chás durante o dia, shots. Agora nós estamos só na parte da manhã, mas porque elas estão no protocolo, né, de 8 semanas. Logo mais nós vamos entrar nos shots na tarde e à noite. Então, primeiro mito, tá? Então, qual é o ritual da manhã? Bora lá? Se você participou da Vida Desinflamada, da Mulher Desinflamada, você ganhou um planner e você sabe. Se você não participou, muito em breve nós vamos fazer de novo. E você fica atenta para você participar, é muito legal. Você ganhou lá um planner. Então, ritual da manhã. Você acorda, fez sua higiene bucal, raspou sua língua, escovou seus dentes. Vai para sua cozinha, toma sua água, toma o seu shot, toma o seu chá. Aí você vai falar assim, nossa, Adriana, não tenho tempo para tudo isso, minha vida é muito corrida. Ô, gente, são 15 minutos. Não é mais que 15 minutos. Enquanto você tá esquentando a sua água pro chá, você tá fazendo o seu shot. Se você não tem tempo pra você, quem vai ter, não é mesmo? Se você não é sua prioridade, esquece. Se você achar que o outro vai parar a vida dele pra cuidar de você, não vai. Então, bora lá. Uma questão de tempo, eu falo com as meninas, uma questão de tempo. Falou pra mim, eu não tenho tempo. Eu nem troco ideia. Por quê? Quem tem tempo? Não é? Quem tem tempo hoje em dia? Não. Então, não é uma questão de ter tempo, é uma questão de se priorizar. É uma questão de falar, minha vida é muito louca, cara. Se eu não... todo o externo é estressante. Tudo é pra ontem. Todas as mensagens do WhatsApp eu tenho que responder na hora. Tá amando, né, Claudinha? Eu também. Eu gravei umas aulas tão legais essa semana sobre fitoterapia, vocês vão amar. A minha vida é uma panela de pressão, tudo é pra ontem, todo mundo quer, sempre uma demanda com os filhos, agora tem as férias, tem uma demanda com os filhos, uma demanda com a casa, uma demanda com o trabalho, as mensagens do celular chegam a todo momento, né, e eu tentando ser uma pessoa melhor, intelectualmente, espiritualmente, é puxado. Agora, se você não parar tudo e não falar, sem saúde, eu não dou conta de nada, como vai ser? Se você for Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Como você, gente? A mulher, ela somatiza demais. É um negócio. Tô falando, ontem eu fui lá em São Paulo resolver um problema. Problema que a gente tá tentando há 1 ano resolver. Tão ridículo que se eu falar, vocês desacreditam.
Chegou lá, a gente foi decidido, se a gente não resolver dessa vez, acabou. Não vamos ficar fazendo mais isso, vamos fechar a conta. Não. Eu fui ciente que essa seria a decisão, certo? Eu deveria me estressar, sendo que a gente já tinha decidido coisas em casa? Não. Só que fomos numa agência, a mulher falou, não é aqui, vai na outra. Vamos na outra. Depois de não sei quanto tempo, não. Vamos na outra, a mulher olha pra mim, mudou todo o processo lá. Isso porque eu tava sendo acompanhada com uma pessoa, me explicando passo a passo do que eu deveria fazer. Olha só isso. Na hora que a mulher começou a falar que não daria certo, a gente tem que ter domínio próprio. Então, se a gente não fazer um barraco, eu me silenciei ali. Só que no que eu me silenciei, travou absurdamente daqui pra baixo. Foi um negócio que foi assim, ó. E que se bobear, eu hoje estou toda dolorida. Mas só que isso não é uma vez ou outra. Se bobear, gente, é todo dia que nós temos um pisquinho assim, ó, para deixar você tensa. Que vai contra a sua saúde, que vai contra a sua qualidade de vida. Então, hoje é um negócio aqui, amanhã é um negócio na escola dos filhos, depois de amanhã é um problema no trabalho que eu não consegui resolver, aí isso acumula noite mal dormida, fígado que não dá conta. Que qualidade de vida é essa, né? Uma barriga distendida, aí eu desconto na comida porque eu mereço. Então, se você não para tudo e olha para sua saúde e fala, eu tenho que tirar 15 minutos, 20 minutos da minha manhã para eu fazer um ritual da manhã que vai garantir uma qualidade de vida absurda durante o meu dia, como que vai ser? Não é? Então, por que eu tô falando isso aqui? Pare de dar desculpas, assim, de que, eu não tenho tempo pra comer melhor, eu não tenho tempo pra me exercitar, eu não tenho tempo pra fazer meu short, eu não tenho... Tem sim, ele ainda não é uma prioridade pra você. Mas eu queria muito que fosse, antes de você adoecer, mais do que possivelmente você já está adoecida, tá bom? Então, você foi lá fazer seu shot. Imagina o seguinte, ó. O shot, ele é um composto de fitoquímicos, que são fitoterápicos, tá? Muita gente acha que fitoterápico é só a base de comprimido, e não é, tá? Fitoterápico são plantas. E essas plantas eu posso usar das mais diversas formas. Eu posso usar em comprimido. Eu, por exemplo, não sou a favor de prescrever zilhões de comprimido. Eu prescrevo shot, eu prescrevo chá, eu prescrevo... Porque não é legal você ficar tomando um monte de comprimido toda hora. Então, você consegue dividir isso. Oi, meu amorzinho, Alezinha. Ale, o que é aquele seu shot? Cheguei bem na hora do shot. Tô pra fazer um store dele. A Ale tem um shot sensacional, que vocês que são da Europa, olha, precisa adquirir. E aí, o shot nada mais é do que um composto fitoquímico, ou seja, um composto de fitoterápicos, entende? É isso. Então, imagina o seguinte, ó, um fitoterápico, ele tem uma ação no meu corpo ali por volta de 2 horas. De 2 horas, tá? Então, você começa a dividir, pensa o seguinte, eu vou dividir os fitoterápicos durante o dia. Então, eu coloco fitoterápico de manhã, eu coloco fitoterápico no almoço. A Lê usa muito uma cápsula de gengibre pós-almoço para ajudar a digestão. Eu coloco fitoterápico à tarde, eu coloco fitoterápico à noite. Então, você vai variando a forma como o fitoterápico é consumido. Então, você pode consumir, por exemplo, de manhã na forma de shot. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês saberem quais são as melhores... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, pra você colocar no seu shot, tá? Então, imagina o seguinte, o shot, ele é um composto que ele vai trazer benefício para a sua saúde. Aí aqui eu vou responder uma coisa. Dri, eu posso tomar todo dia o mesmo shot? Eu tenho que variar o shot? A resposta, sim, você pode tomar todos os dias o mesmo shot, ponto. Mas a minha pergunta pra você é, com tanta diversidade na nossa fitoterapia, porque as plantas medicinais, elas são um mundo, né? Com tanta diversidade que nós temos nos nossos fitoterápicos, nas nossas especiarias, por que eu vou fazer todo dia a mesma coisa? Não é? Não faz muito sentido. Você acha que faz? Todo mundo tem uma canela em casa. Todo mundo tem um gengibre em casa. Todo mundo deveria ter açafrão em casa, cúrcuma, que é o maior anti-inflamatório. Todo mundo tem um cravinho em casa. Todo mundo tem um limão, uma laranja, uma pimenta. Se eu tenho esses ingredientes,
eu posso brincar com eles de uma forma linda. E aí eu não preciso tomar todos os dias o mesmo shot. Então, para que serve o shot, principalmente em jejum? Imagina o seguinte, ó, o seu corpo passou a noite inteira fazendo todo esse trabalho de manutenção de vida, de anti-inflamação, de desintoxicação, cuidando de você. E aí você acorda e ao invés de você tomar uma canecona de café para te dar energia, nada contra o café, mas no seu momento certo, tá? Você vai fazer um ritual matinal. E nesse ritual matinal significa você ingerir uma porção de fitoquímicos, uma porção de fitoterápicos, tá? Então eu vou falar alguns para você que você tem na sua casa. Então o shot nada mais é do que uma porçãozinha assim, ó. Sabe aquele shotzinho de tequila? Só que não é de tequila. Aquele shotzinho que você toma num único gole. Importante, tá? O limão, ele pode trazer uma questão ali pro esmalte do seu dente. Então, duas formas para você tomar o shot. Com canudo, ou você tomar de uma forma que quando você engolir, vá direto lá pra garganta e não passe pelos dentes. Tá bom? Essa dica é muito importante, tá? Então, geralmente, o que você precisa ter nesse shot? Um meio líquido. Qual meio líquido pode ser? Meio limão espremido. Algumas pacientes eu indico meia laranja espremida, que elas têm dificuldade com gosto muito amargo. Uma colher de chá de vinagre de maçã, 50 ml de chá, que pode ser qualquer chá. Então você tem um meio líquido. E nesse meio líquido você vai adicionar alguns fitoterápicos, algumas especiarias, tá? Então se você adicionar, por exemplo, gengibre. O gengibre, ele é rico em antioxidante e aí ele é anti-inflamatório. O gengibre eu indico para gestantes, tá? Gestante tem que ter muito cuidado com o fitoterápico, tá, gente? Muito mesmo. Então, gengibre ele é liberado para gestante. No que o gengibre atua? Ele alivia dor muscular, reduz náusea e melhora a digestão. Então, se você faz um shot com um vinagre de maçã, um pouquinho de gengibre, o que você está fazendo? Cuidando da sua digestão, tá? E tá tirando o enjoo e tudo mais. Então, cada shot, ele pode ser específico para um algo. E ele é um anti-inflamatório. Dri, eu tô pensando só na minha inflamação, então eu posso usar gengibre todo dia? Pode. Eu usaria? Não. Eu mesclaria, porque nós temos em abundância. O que você pode fazer de repente? Você pode usar um por semana. Ah, eu não sou da criatividade. Então, usa um por semana, que aí você vai conseguir mesclar ali. E quais as quantidades? Eu geralmente indico as quantidades para as pacientes, mas eu falo o seguinte: faz a quantidade que o seu paladar consegue suportar. Não adianta eu falar pra você, não, tem que ser uma colher de chá de cúrcuma com um limão inteiro e colocar pimenta peperina e você não conseguir tomar, né? Não. O quanto você consegue tomar? Você consegue tomar um meio limãozinho e um gengibre ralado? Querida, melhor do que você não tomar nada, né? Melhor. Faz o que é possível. Faz aquilo que o seu paladar consegue. Tem a parte que tá no Vida Desinflamada, o Vida Desinflamada não está com inscrição aberta, tá, gente? Eu uso ele só como exemplo. Ela tá no Vida Desinflamada e falou, Dri, a minha cúrcuma, ela é cúrcuma de verdade, ela é cúrcuma do quintal mesmo. E ela é muito forte. A quantidade que você indicou lá nos e-books, se eu colocar aqui, meu Deus, fica muito forte. Eu não consegui tomar. Falei, Paty, reduz isso aí para 1/3 dessa quantidade. Por quê? O importante é que o seu paladar se dê bem. Reduziu, mesmo assim não conseguiu, muda para outra especiaria. Não fica sofrendo em uma só, tá? Aí você vai usar a cúrcuma de repente. Um bom shot de cúrcuma é o limão ou uma laranja, meiozinho assim, né? Uma pitadinha de cúrcuma, dependendo de como ela é. E eu gosto com um pouquinho de canela. Acho que combina. Mas aí, se de repente você não quiser... Pra que serve a cúrcuma, tá? A cúrcuma, ele é um dos maiores anti-inflamatórios. Eu fui no Meet esse ano, né? Agora, no final de semana. Já é o 4º Meet que eu vou. E ela é sempre campeã, gente. A cúrcuma é campeã de anti-inflamação, assim, mesmo, né? Ela é antioxidante, ela melhora a saúde do coração e promove a saúde cerebral. Tá bom? Então, pessoal, ó, 2 aqui pra ajudar na inflamação, tá? Gengibre e cúrcuma. Posso misturar os dois? Pode.
Aí vem a equinácea. A equinácea ela é um pouquinho mais difícil de encontrar e muitas vezes, quando a gente encontra, a gente faz em forma de chá. Então aqui você usaria ela num concentrado de chá, tá? Ela fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater a infecção. Então, pra mulherada aí que fica sempre resfriada, que tem que tem a vitamina D baixa, que tem a vitamina C baixa, a equinácea vai ser ótima, tá? Então, principalmente para você que vive com candidíase de repetição, de infecção urinária, isso é muito importante, tá bom? Depois o Panax Ginseng, que ele chama ginseng mesmo. Importante, tá, gente, para vocês entenderem. Eu tô dando uns nomes aqui, por exemplo, gengibre. Mas quando a gente vai prescrever, eu não posso colocar gengibre. Eu tenho que colocar gengibre officinale. Só pra você saber, tá? Quando eu falo equinácea, eu tô falando num termo, num senso comum. Mas a verdade é que a gente tem que falar o nome científico dela, tá? Equinácea purpúrea. Ginseng, o nome científico do ginseng é Panax Ginseng, tá bom? Só pra vocês saberem. Que às vezes você foi numa Nutri, ela receitou um nome lá que você não conhece. É por conta disso. A legislação não permite que nós colocamos o nome comercial. Nós temos que colocar o nome científico da planta, tá? Aí você vai usar o Panax Ginseng. Ele é conhecido para melhorar a energia, a resistência e o foco mental. Ele ajuda a reduzir o estresse e melhora a função imunológica. Pensa você pegar o Panax Ginseng, que faz tudo isso aqui, foco mental, energia e tal, colocar a cúrcuma. Ó que shot sensacional. Consegue entender? Se acordar o dia, você pensa assim, ó, se amanhecer o dia, você foi lá, raspou a língua, tirou as toxinas que o fígado não conseguiu tirar. Você reidratou seu corpo, ajuda aquilo que você perdeu à noite. Tomou um shot. Aí, depois disso, você tá pronta pra... Eu ainda vou colocar o chá, mas aí você quer pular a parte do chá, você tá pronta pra tomar seu café da manhã, o seu corpo está com potência de fitoterápicos, fitoquímicos, de saúde, tá? Imagina você fazendo isso todos os dias ao longo de um ano. Porque, lembra, né? Nós, apesar de a gente querer resultado assim, ó, de ontem pra hoje, de ontem pra hoje, a gente estragou o nosso organismo durante muito tempo. E muitas coisas demandam tempo para voltar à normalidade. Às vezes você nunca cuidou do seu intestino. Às vezes você nunca deu atenção direito para essa falta de memória. Às vezes você convive com uma cólica há anos e acha que é normal. Então, né, quando você começa um processo de desinflamação, por exemplo, muitas vezes você vê resultado rápido. Tenho colocado bastante nos stores alguns resultados das meninas do Vida Desinflamada. Mas tem outros resultados que você precisa de mais tempo, né? Eu tô com uma menina no Vida Desinflamada que ela tem um zumbido no ouvido. E ela foi relatando, ó, isso melhorou muito, isso aqui melhorou muito. Eu já vivo sem pão, eu já não sei o que lá, eu já não preciso de doce todo dia, mas o zumbido no ouvido não melhora. E aí nós temos algumas causas, possíveis causas pro zumbido no ouvido. A pessoa ela pode estar numa menopausa, é um dos sintomas catalogados para a menopausa. Ela pode ter uma questão com a tireoide. O seu fígado pode estar sobrecarregado. Então eu falei para ela, vamos seguir observando para a gente conseguir identificar da onde esse zumbido vem, tá bom? E por incrível que pareça, muitas mulheres estão começando a relatar essa questão do zumbido no ouvido. E por último, para potencializar o seu shot, você pode fazer aloe vera. Sabe que a aloe vera é fácil para você? Ela é anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. Então, aonde ela vai ajudar aqui? Na digestão e na pele. Então, pensa, ó, eu te dei 5 opções, tá? Vou repetir. Gengibre, cúrcuma, equinácea, ginseng e aloe vera. Pensa você fazer uma farmacinha natural na sua casa. Então, aqui eu não coloquei canela, eu não coloquei hortelã, eu não coloquei funcho, eu não coloquei folha de amora, eu não coloquei a piperina, porque a piperina, ela potencializa a cúrcuma, tá? Não, mas tá difícil de encontrar, então eu não coloquei aqui. Então, você vai separar ali um dia na sua semana, você vai nessas casas de produtos naturais, vai comprar 5 coisinhas. E você vai brincando com esses fitoterápicos, esses fitoquímicos, e você vai brincando com aquilo que você precisa para o seu corpo. Eu só estou falando do ritual da manhã. A gente pode incluir um shot, por exemplo, antes do almoço. Dá para reduzir a vontade louca de ficar comendo um monte de comida. E aí você coloca um pouco de vinagre de maçã, um pouco de hortelã, um pouco de gengibre. A gente pode colocar pós-almoço. Então, o que você precisa guardar dos shots, tá? O fitoterápico, ele age no meu corpo
em torno de 2 horas pós eu consumir. Então, significa que adianta eu consumir todos os fitoterápicos do dia no mesmo horário? Não. A Jane perguntou pra mim, Dri, eu posso consumir a clorela e a glutamina de manhã, em jejum? Qual o melhor horário? Aqui nós estamos falando de 2 coisas diferentes, tá? A clorela é um fitoterápico e o glutamina é um suplemento. São coisas diferentes, tá? Então, por que eu tô explicando isso? Porque o tempo que o suplemento fica no corpo é um e o tempo que o fitoterápico fica no corpo é outro, tá bom? Então, faça o seguinte, ó, divida os seus fitoterápicos ao longo do dia. Porque significa que ao longo do dia você está sendo suprido daquilo que o seu corpo precisa. Então, qual é a outra forma de você incluir fitoterapia? Chás. Né? Então, você vai colocar um chá no meio da manhã. Vou dar a opção aqui de 5 chás para você. Você vai colocar o seu chá ali no meio da manhã. Eu gosto de orientar as minhas pacientes para fazer o ritual matinal completo. Finaliza com um chazinho. Repito sim. Você finaliza com um chazinho, tá? Então, finalizou esse processo da manhã. De novo, gente, parece ser muito, mas dá em torno de 15, 20 minutinhos. Tomou o seu chá, então você tá suprida dos seus fitoterápicos, sua saúde vai ser outra, aí você vai tomar seu café da manhã, tá? Então, lembrando que é muito importante você se preocupar com o cortisol. E o café, quando você toma muito cedo, ele pode dar um estresse ali. Então, deixa o café para 1h30 depois que você acordou, tá bom? Bora lá repetir, caneta na mão. Para os fitoterápicos, tá? Gengibre, cúrcuma, equinácea, ginseng, aloe vera. E eu vou deixar a live gravada. E aí, se perdeu algum, é só voltar para assistir. Aí, quais os chás que eu gosto de complementar? O chá vai depender do momento de vida que você está. Se você está num momento de vida no climatério, mesmo que você não tá sentindo sintomas, é que assim, ó, a gente associa o climatério só ao calorão, né? Mas é tanta coisa. São mais de 60 sintomas catalogados. Só pra vocês terem uma noção. Desde fraqueza muscular, a esquecimento, a boca seca, a não conseguir dormir. Imagina, a não conseguir dormir, entende? Então, se você tá nessa fase, passou ali dos 35 anos, tem sempre na sua casa chá verde, tem sempre na sua... A chá verde a gente associa muito ao emagrecimento, mas ele é um potente anti-inflamatório. Tenha na sua casa amora, funcho, amora, tenha ela se você puder, a folha seca mesmo, né? Funcho, e vá mesclando. O legal do chá durante o dia boca seca, ela é muito. Primeiro de tudo, o que você precisa fazer, Josi? Você precisa ver se você está batendo a sua hidratação, tá bom? Então, quanto que você tem que tomar de água por dia? Você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar por 0,035 ml. Aí você vai analisar se você está batendo a sua meta de água. Bati a meta de água, Dri? Não é isso. Então, ele é um sintoma de que você está com uma inflamação aí. A gente só tem que descobrir qual grau. Vai acontecer a Semana da Mulher Desinflamada. Eu não tô com a data aqui, mas vai ser mais pro final de julho. Fica de olho, porque lá tem um teste. Aí você vai poder fazer o teste, é gratuito. Você vai poder fazer o teste para identificar qual é o seu grau de inflamação e aonde que você está inflamada, tá bom? Mas eu vou divulgando aqui no decorrer dos dias, mas eu acho que pro finalzinho de julho, tá? E tem um teste muito legal. E você vai poder fazer. Tem um grupo que tem um pessoal que tá esperando já. Depois, se vocês quiserem, me manda mensagem direct que eu mando o link do grupo pra você entrar. Aí, você vai fechar com o seu chá, ali a parte da manhã. Então, você pode fazer um chazinho de camomila, se você acha que o seu dia vai ser muito estressado. Você pode fazer um chazinho de hortelã. Então, a camomila, ela é relaxante, ela ajuda com ansiedade, com estresse. Grávidas, nem pensar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Grávidas não podem, em hipótese alguma, tomar chá de camomila, principalmente se você não está acompanhado por um nutri, tá bom? Nem pela sua médica em si. Chá de hortelã, ele ajuda muito nas questões de náusea, digestão e dor de cabeça. Mulher que tem muita dor de cabeça, o chá de hortelã ajuda bastante. O chá de gengibre, né, que ele vai manter a sua questão ali anti-inflamatória
potencializada e também antioxidante, chá de erva cidreira e chá de cavalinha. O chá de cavalinha, ele é diurético, então se você tem muita retenção, tá percebendo a sua unha mais enfraquecida, o chá de cavalinha é o melhor. Aí, o que você vai fazer durante o seu dia? Colocar mais 3 chás. E aí você vai escolher os sabores. Coloca sempre melissa, mulungu, passiflora, né? Assim, à noite, tá? Muita gente acha, olha só, isso que é um senso comum, tá? Muita gente acha que o que traz pra gente calma no maracujá é a semente. Mas não é verdade. O que a ciência diz que a potência calmante do maracujá está nas folhas. Então, muita gente fala, vou tomar um suquinho de maracujá para dar uma acalmada. Isso é senso comum. Lembra que eu comecei a falar logo no comecinho da live? Falei o seguinte, aquilo que vocês fazem, vocês têm que saber para que vocês fazem. Por que eu raspo a bendita da língua? Qual a explicação disso, gente? Que lógica é essa? Por que eu tenho que tomar 500 ml de água? E se você tem uma questão de intestino, o intestino demora para funcionar, essa água não pode ser gelada. Ela tem que ser temperatura ambiente. E se você tá com o intestino muito preso, ela tem que ser morna. Aí entra uma outra coisa, que o pessoal fala assim, água morna emagrece. Por que as pessoas falam isso, que a água morna emagrece, gente? Água morna vai queimar a gordura? Não. A água morna vai ajudar você a ir no banheiro. E logo, quem vai no banheiro emagrece. Consegue entender? Por que a água morna emagrece? O que tem na água morna? Quando ela entra no meu corpo, ela vai queimando a gordura? Não. Quando a gente toma algo morno, seja a água, seja o shot, então eu vou tomar um shot e vou usar um pouquinho de chá. O que vai acontecer quando eu tomo esse líquido morno logo cedo em jejum? O morno ajuda os movimentos peristálticos, tá? No nosso intestino. E quando ele faz... Bom dia, Rosa! E quando ele ajuda nesses movimentos peristálticos, você faz cocô. E uma pessoa que faz cocô, ela emagrece. Uma pessoa, ela precisa estar desinflamada para emagrecer. E uma pessoa enfesada, ela não está desinflamada, tá? Ela está num grau de inflamação alto, inclusive. O que é estar enfesada, Adri? Cheia de fezes. Tá? Então, a nossa mãe antigamente usava muito essa palavra, tô enfesada e tal. E mais uma curiosidade que talvez vocês não sabiam. Lembra que eu falei o seguinte, se você acorda, só pra gente encerrar, se você acorda com a boca seca, com dor de cabeça, significa que à noite você passou por um processo de desidratação. O seu corpo precisou de água e ele não tinha, certo? Pega esse raciocínio comigo. Ele não tinha água, você esqueceu, você ficou o dia inteiro na rua e para não ficar fazendo um monte de xixi, você fingiu que não tava com sede e não tomou água. Quem nunca, né? Não tenho onde fazer xixi, então eu vou evitar e não vou tomar a quantidade de água que eu preciso. Acontece que o seu corpo foi criado para sobreviver. Desde as eras mais antigas, desde os homens das cavernas. Então ele vai se virar para ele conseguir aquilo que ele precisa. Você não bebeu água? Não se preocupa. No seu intestino tem fezes ali para ser eliminadas, certo? Fezes são compostas por água. Se você não tomar água, da onde o seu corpo vai tirar água para a sobrevivência? Valendo. Do cocô. Ele vai lá buscar. Então, aquelas fezes mais endurecidas, mais difíceis de sair, que sai raspando tudo, é que você não bebeu água suficiente e o seu corpo precisou ir buscar água que estava estocada. Então, muito se fala assim, tem que bater a quantidade de fibra diária, tem que bater isso, aquilo. Gente, se preocupa só em bater a quantidade de água. Porque a água, ela vai... Não adianta nada eu colocar um monte de fibra na dieta da minha paciente. Não adianta nada eu colocar um monte de fibra agora nos protocolos da mulher desinflamada. Se essa minha paciente, essa pessoa que está comigo num programa, seja qual for, não entender a importância da água na vida. Porque ela vai comer um monte de coisa, vai se entupir de um monte de coisa, mas nada disso vai sair. Nada disso, tudo vai ficar em forma de bolo dentro de você. Então, se você tiver que começar por algo, Dri, se eu tiver que escolher um só para começar, comece pela água.
Depois a gente cuida do sono, depois a gente cuida dos rituais, depois a gente cuida da fitoterapia. Começa pela água. Água é tudo. A água vai, seu cabelo vai melhorar, a pele vai melhorar. Faz a continha, tá? Qual é a continha da água? É o seu peso vezes 0,035 ml. Esse é o mínimo, tá? Você pode ir de 0,035 até 0,50. Eu gosto de trabalhar com o mínimo quando a pessoa tá começando. E aí, dependendo ali dos sinais, dos sintomas dela, a gente vai aumentando ou mantém ali mesmo. Entenderam, minha gente? Eu espero do fundo do meu coração que você... pra finalizar mesmo, eu vou trazer aqui pra você, só pra você identificar se você tá muito inflamada. Bora lá pra você entender? Se o seu fígado está sobrecarregado, eu vou te dar 11 sintomas. Abri aqui minhas anotações. Presta atenção nessa parte, tá? E depois disso a gente encerra a live. 11 sintomas que são sinais de que o seu fígado está sobrecarregado. Ou seja, são sinais de que você está precisando fazer um protocolo de desinflamação, tá? Cansaço e fadiga. Esse aqui é um dos que mais vem nas anamneses no meu consultório das consultas. Dor ou desconforto na região abdominal. E isso aqui, gente... Então, vai vendo quanto você vai pontuar aí, hein? Vai marcando no dedinho. Dor ou desconforto abdominal. E isso aqui inclui barriga estufada no final do dia, tá? Icterícia, que é uma coloração um pouquinho mais amarelada na pele. Bebezinho geralmente nasce assim, né? Ou nos olhos, sabe? Você se sentir nauseada durante o dia. Perda ou aumento de apetite sem motivo aparente. A sua urina está um pouquinho mais escura. A nossa urina, gente, já tem que ser quase transparente, tá? Quase transparente. Fezes pálidas. Ou essas fezes em forma de cabritinho, sabe? Tipo cocô de cabrito. Várias bolinhas. As nossas fezes, ela tem que ser uniforme, tá? Uma única só. E bem consistente, assim, tá? Bem bonita. Sim, tem que olhar pro seu cocô, tá, gente? Olha lá pro cocô, ver o que tá acontecendo com a sua saúde. Inchaço ou retenção de líquido. Coceira na pele. Fácil formação de hematomas. Sabe, quando você bate, logo já fica roxinho? Confusão mental ou problema de memória. E essa confusão... E aí, são 11 sintomas, quantos você pontuou? E essa confusão mental não é necessariamente você estar confusa, mas é sutil. Sabe aquele negócio de toda hora você ir num lugar e falar: o que eu vim buscar aqui? E ficar. Isso aconteceu uma vez ou outra, ok. Agora, isso acontecer 3, 4, 5 vezes ao dia, gente, isso é um sinal grave de inflamação. Sinal grave de inflamação, tá? Então, uma coisa é você ir num lugar e falar: nossa, o que eu tava fazendo? O que eu queria fazer aqui, meu Deus? E você simplesmente demorar pra descobrir. Ou você, 3 sintomas, bem inflamada, viu, Josi? Bem inflamada mesmo. E esses sintomas, gente, são só relacionados ao órgão fígado, tá? Só relacionados ao... Eu nem falei das outras coisas. 6 sintomas, Dona Jane, bem inflamada. Bora cuidar disso. Complementa o ritual matinal. Você já falou que já faz algumas coisas, né? A glutamina vai te ajudar bastante, porque ela age no intestino. Mas esses sintomas aqui, gente, eu só falei do fígado. Se vocês quiserem, eu vou fazer live toda segunda-feira às 7 da manhã. É que essa semana não deu, por isso que eu tô fazendo hoje na quinta. Mas se vocês quiserem, nas lives eu posso trazer os sintomas de cada órgão, se for interessante pra vocês. Então, tem a pele, tem o intestino, tem a mente, né? Tem tudo. Cada órgão tem os seus sintomas ali. O baço, então a gente pode conversar sobre isso pra vocês irem mapeando, né? As questões uterinas, sabe? Então, a inflamação, ela pode acontecer só... Então, vamos fazer, Carlinha. Eu vou anotar e aí eu faço isso. Tá bom? Toda segunda às 7 eu vou trazer relacionado a um órgão. Essa live, ela foi toda pensando
Eu vou deixar, Josi, salva e volta pra você assistir o começo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, tá combinado aqui com vocês. Toda segunda às 7, tá? Eu acho que esse horário é um horário bom. E é logo de segunda, você já começa a semana com saúde. Eu estou fazendo hoje na quinta, porque eu não consegui fazer na segunda, porque eu tava imersa lá na... Foi a minha formatura, né? Muitas acompanharam da pós de epigenética. E tudo que eu falei hoje é sobre o fígado, tá? Tudo. O ritual matinal, os chás, é pensando na desinflamação do fígado. Mas aí nós vamos brincando toda segunda-feira de um órgão para vocês irem mapeando. Então vocês já entenderam que esses sintomas aqui é sobre o fígado, tá? Tem muito mais sintomas sobre o fígado, é que eu trouxe só 11. Os mais críticos, mas tem muito mais. Na mulher desinflamada, o Mulher Desinflamada é a semana do evento, onde eu mostro um pouco como é o meu programa Vida Desinflamada, a minha comunidade, que você fica comigo lá 1 ano e tal. E lá no Mulher Desinflamada, que vai ser esse evento de 1 semana, você vai ganhar um teste para você fazer. Só que eu tô falando disso agora porque eu sei que vocês se interessam, mas ele não está disponível ainda, a gente não começou a mexer com isso. Vai ser mais pro final de julho, tá? Então se você quiser ficar no grupo lá esperando, só me chamar no direct. Muito obrigada, Josi, que eu dou o link do grupo, você fica lá esperando começar o evento, tá? Nesse evento você vai identificar onde você está inflamada. Eu até brinco se você está no sinal de panela de pressão, se você tá mais na moralzinha, e aí dá pra você mapear direitinho. De toda forma, anota aí na sua agenda pra você não esquecer. Toda segunda-feira, às 7 horas, nós vamos mapear um órgão, tá? Dri, qual é a sua linha de trabalho? Eu sou integrativa. Eu trago muito da medicina tradicional, né? Da nutrição tradicional, mas eu não fico na nutrição tradicional. Eu acho que nós temos muitos ancestrais potentes aí, muitas vias potentes da ancestralidade que dá pra gente usar muito. A ayurvédica, a medicina chinesa, mas a minha base é a medicina tradicional. Eu importo algumas coisas das demais, tá bom? Meninas, um ótimo dia pra vocês. Uma vida desinflamada pra vocês é o que eu desejo. Qualidade de vida, que pra quem não sabe da minha história na Mulher Desinflamada, vocês vão entender. Eu fui uma mulher inflamada durante muitos anos. Parte dessa inflamação me culminou numa esterilidade, eu não podia ser mãe. Vou contar sobre isso, fiz uns check-ups esses dias e a médica ficou admirada dos meus exames, isso foi muito legal. E culminou muitas coisas em relação a que hoje eu sei e que talvez eu não teria sofrido tanto. É óbvio que a minha gestação foi fruto de um milagre, as minhas crianças hoje são fruto de um milagre, né? Deus interviu mesmo e me deu filhos, mas a qualidade de vida que eu tinha lá atrás, que não era qualidade de vida, eu vivia com muita dor, eu desmaiava, eu era só uma menina, passei por muitos profissionais que não olharam da forma que deveria olhar, e hoje, se eu posso ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor, a levar a saúde para sua casa, para seus filhos, para o seu marido, esse é o meu papel, tá bom? Um bom dia para vocês e na segunda-feira a gente se vê. Tchau, tchau.